Assim é bom, né, irmãos? O mundo, de fato, ele quer também nos capturar, mas não dessa forma, né? Ele quer roubar o nosso coração, que é do Senhor, né? Ó Senhor Jesus, mas graças ao Senhor, essa noite, o Senhor venceu, nós estamos aqui. Amém, louvado seja o Senhor. Bom, mensagem de hoje, irmãos, é a mensagem 23, ela é uma continuação, a gente tem falado algumas semanas, né, sobre a história de Abraão, e o título da mensagem de hoje é Deus reconfirma a sua promessa a Abraão após a separação de Ló. Quando a gente fala de fé, qual que é a primeira pessoa? Vai ficar fácil, tá, irmãos? Qual que é a primeira pessoa que vem na nossa mente? Vou perguntar, vai, quem? Abraão, né, irmãos? Ó, Senhor Jesus, Abraão, de fato, é um grande exemplo, né? Se a gente pensar em fé, a fé que Abraão teve, imagine, né? Alguém que vivia numa terra, uma terra de ídolos e uma terra que ninguém mais adorava a Deus. Isso é tão forte, quando a gente lê isso aqui em Gênesis, numa terra onde ninguém mais adorava a Deus. Puxa vida, olha que triste, em que situação chegou a humanidade, né? Só que Abraão, para que ele se tornasse esse homem de fé, esse tão exemplo aí de fé, ele precisou tomar uma decisão, não é verdade? Quando Deus chamou, ele estava com seu pai, no seu conforto, morando com seu pai, cuidando dos bens da família, que era confecção de ídolos, né? E naquela época, naquela geração, ninguém mais buscava a Deus, mas o Senhor achou um coração que buscava a Deus, um coração que era temente a Deus, e era o coração de Abraão. Poxa vida, se a gente, eu vou colocar um parêntese aqui nisso, se a gente for olhar a história da Bíblia, eu não sei o tempo, tá, irmãos? Mas eu acredito que não tinha se passado 100, 200 anos que o dilúvio tinha vindo. Então você imagina, irmãos, isso é pouco tempo, porque o povo vivia 300, 400 anos, enfim, né? Então, há pouco tempo atrás, muitos ali eram descendentes e tinham ouvido a história, talvez alguns até vivos ainda, sabiam da história do dilúvio e que o mundo e que a humanidade tinha sido devastada por conta da iniquidade, mas mesmo assim, naquela época, já ninguém mais adorava a Deus. Ó Senhor Jesus, mas graças a Deus, né, irmãos, tinha alguém, tinha Abraão, e o Senhor achou esse coração, está aqui registrado em Gênesis 12, aqui do 1 ao 4, acho que a gente pode ler juntos, né, irmãos? Amém? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Aqui tá bom. O que Abraão fez aqui? Ele tomou atitude. Ele ouviu o chamado do Senhor, recebeu essa promessa, creu nessa promessa, e simplesmente foi, né? E graças a Deus por isso, né, irmãos? Que Abraão teve essa atitude, né? Essa atitude de não buscar os seus próprios interesses. Se ele olhasse os interesses próprios dele, ele pensaria, poxa, olhando humanamente, né? Vamos se colocar na situação de Abraão. A gente recebe um convite, irmão Bento recebe um convite, Deus fala com o irmão Bento, ele tem um emprego dele fixo, a sua casa que ele demorou tanto para construir, né, irmão? Já arrumadinha, tudo ok, né? Já tem um trabalho aqui, tem igreja, irmãos. Aí Deus fala para o irmão Bento, Bento, sai agora dessa terra e vai para onde eu te enviarei. Mas não vai falar para onde que vai enviar, vou enviar para algum lugar. Imagina tomar essa decisão, irmãos. Fala, poxa, eu vou largar meu emprego, largar minha casa, largar tudo que eu tenho aqui para sair para um lugar que eu nem sei onde eu vou. De fato, irmãos, é uma escolha bem forte, né? Ainda mais se naquela época não tinha todos os irmãos aqui para apoiar e para ajudar, né? Para confirmar que era o Senhor que realmente estava falando com ele, né? Então ele estava sozinho.
Então a decisão que ele tomou foi totalmente crendo e pela fé no que Deus tinha falado para ele, né? Ó Senhor Jesus, o Deus da glória apareceu para Abraão e ele o quê? Ouviu o seu chamado. Saiu dessa terra e ele cruzou o rio Eufrates. E daqui dá até-se o nome de... Aqui ele tomou o nome de Hebreu, né? Que tem um significado. Hebreu significa cruzador de rios. E ele foi rumo a Canaã. Vamos continuar aqui. Continuar em Gênesis aqui, 12. Do 6 ao 8. Aí atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ó Senhor Jesus. 8. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Abraão, ele tinha a dependência total do Senhor. E o Senhor apareceu novamente para ele para confirmar toda aquela promessa que ele deu no início para Abraão. E aqui, irmãos, tem algo muito significativo aqui nessa parte aqui. Nesse trajeto aonde Abraão parou, ele parou entre dois montes. E tinha um monte que se chamava Gerizim, e esse monte tem um significado muito importante. Significa bênção de Deus, significa vida. E o outro monte, em contrapartida, significa maldição e morte. Ó Senhor Jesus. É interessante, irmãos, que esse local onde Abraão armou a sua tenda foi o mesmo local onde o povo de Israel recebeu a orientação no passado para escolher a bênção divina, né? E que dependia do quê? De ouvir e guardar as palavras do Senhor. E Abraão, ele cumpriu. Ele, de fato, ele ouviu as palavras do Senhor e ele cumpriu o que o Senhor tinha pedido para ele. E ele partiu. E esses versículos aqui, irmão, e esses dois montes, tem algo muito significativo para nós. Porque todos os dias, irmãos, quando a gente acorda, a gente tem essa decisão para tomar. A gente tem o primeiro monte, que vai trazer bênção e vida, e a gente tem o segundo monte, que vai trazer a maldição e a morte, né? Então, quando a gente coloca a nossa mente voltada para o Espírito, logo pela manhã, a gente escolhe esse monte, escolhe o quê? A bênção, escolhe a salvação. Mas se a nossa mente está voltada para as nossas coisas, para as coisas desse mundo, irmãos, infelizmente a gente está fazendo a escolha errada. A gente está escolhendo a morte, a gente está escolhendo a maldição. Olha que sério isso, irmãos. Então a decisão, irmãos, está totalmente condicionada a cada um de nós. Depende de nós. A atitude depende de cada um de nós. Que foi a atitude que Abraão tomou. Ele poderia escolher, desde o início, desde quando o Senhor chamou ele poderia ter escolhido a morte. Ele falou, não, eu vou ficar aqui. Eu estou bem, eu estou confortável, eu estou trabalhando, estou com meu pai, tenho a minha situação boa. Para que eu vou para algum lugar que eu nem sei para onde é? Mas não, Abraão, ele escolheu a vida, ele escolheu a bênção. Ele creu na promessa e na bênção que o Senhor tinha prometido para ele, que é a fé, né? Crer sem ver, né? Ele não viu, ele não via nada, ali estava muito distante para ele, mas ele creu sem ver, graças ao Senhor por isso, né? E esse desafio, irmãos, a gente tem logo de manhã. Eu estava essa semana, eu estava vendo um cardiologista, e ele estava falando um pouquinho, qual coisa você me corrige, tá, irmã? Violeta. Ele estava falando que quando a gente acorda de manhã, e nosso pior erro é ao acordar. Porque normalmente, irmãos, eu vou falar de mim, tá? Comigo é assim, não sei se com vocês tá? Mas normalmente o celular está do lado, mas essa semana eu me corrigi, tá? O celular está do lado, a gente vai, o despertador toca, aí normalmente a gente desliga o despertador e a gente pega o celular, né? Aí a gente pega o celular para olhar, né? As mensagens ali a gente fica um tempinho ali, né? Deitado ali olhando, né? E nesse momento, irmãos, é o grande erro. Porque aqueles estímulos que o celular dá, aqueles estímulos rápidos, abaixam o nosso nível de dopamina e deixa a gente, digamos que viciado naquilo, né? Naqueles estímulos rápidos. Isso faz muito mal para nós. Então o nosso dia, que era para começar bem, né? Começa mais lento. Então o certo mesmo, irmãos, eu tentei fazer isso essa semana e deu certo. Eu desligava, falei, não vou pegar o celular. Então eu levantava e já
Não vou ficar aqui deitado também não. Já ia tomar um banho, já ia fazer minhas coisas, né? E em contrapartida tem o lado físico, que vai ser muito bom para nós, se a gente tomar essa atitude, mas o lado espiritual, irmãos, é muito mais importante. Porque você imagina, aquele momento que a gente poderia ou ficar deitado mesmo, eu não quero ajoelhar, então ora deitado, irmãos. Né? Ora deitado, entrega seu dia para o Senhor, escolhe a vida, invoca o nome do Senhor. O que Abraão fez quando ele armou sua tenda, depois que ele armou sua tenda? Invocou o nome do Senhor. Ele, Senhor Jesus, eu dependo de Ti, Senhor Jesus. Provavelmente ele deve ter falado, Senhor, me leva para esse lugar onde eu não sei. Eu confio em Ti, confio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu confio nas bênçãos que o Senhor me prometeu. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. E seguiu adiante. Então, que essa, de fato, irmão, seja a nossa atitude todos os dias. Está nas nossas mãos tomar a decisão, né? Depende de cada um de nós. Senhor Jesus, eu quero escolher a vida, irmãos. Amém? Vamos escolher a vida? Senhor Jesus. Amém. Precisamos escolher a vida todos os dias, irmãos. Senhor Jesus. Bom, quando a gente escolhe a vida, a gente escolhe a bênção, a gente ativa o Espírito que há dentro de nós. Nós temos o Espírito, todos nós cremos aqui. Hoje teve o batismo do Felipinho, e quando a gente foi conversar, eu fui perguntar para ele se ele cria que Jesus era o Senhor e Salvador da vida dele, que ele tinha morrido na cruz por ele, e ele disse que sim. Então, a partir do momento que ele creu, ele recebeu o Espírito dentro dele. Mas o Espírito do Senhor, ele quer habitar cada parte do nosso ser. Mas por enquanto, se nós não permitirmos, o Senhor é muito educado. Ele não vai entrar e vai tomar todo o nosso coração, tanto que a gente viu pelo hino, né? Que ele nos capturou com beijos de amor. Olha o jeito do Senhor tratar cada um de nós, né? Então, a maneira do Senhor é de uma forma bem sutil e tranquila, tanto que ele nos deu o livre-arbítrio. Então, a escolha está em cada um de nós. Então, a partir do momento que a gente faz a escolha certa, que a gente invoca o nome do Senhor, que a gente depende do Senhor, a gente escolhe a bênção, escolhe a vida. E a nossa vida, irmãos, pode ter certeza que o nosso dia vai começar diferente. Pode ter certeza. Que às vezes a gente começa a ver as coisas ali, aí a gente se alimenta daquelas coisas ali do mundo, aquelas coisas negativas às vezes, e aquilo lá vai tomando a nossa mente, a gente já começa o dia pesado, né? Em vez de a gente começar com alegria, né? Alegria de ter mais um dia de vida, de respirar, irmãos. Senhor Jesus, que alegria, irmãos. Se não tivesse o ar, o que seria de nós? Graças ao Senhor, porque nós temos o Espírito. Nós podemos todos os dias fazer a escolha certa, né, irmãos? Não tem nenhuma restrição, não tem nada que nos impeça. Depende só de uma atitude nossa, né? E Abraão fez a escolha certa. Só que nesse percurso de escolhas e desafios que Abraão enfrentou para que a sua fé fosse desenvolvida, até porque, irmãos, Abraão, a sua fé, ele não se tornou o pai da fé do primeiro dia, não. Ele tomou uma atitude de fé, sim, no começo, mas ele também teve seus tropeços, assim como nós temos também. E o primeiro começou aqui, quando houve uma fome, aqui no versículo 10, Gênesis 12, ainda continuando, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Bom, aqui, irmãos, a gente viu que o Abraão ele passou pelo primeiro teste, aqui, a prova. E quando eu li aqui, eu estava essa semana estudando a mensagem, peguei uma estrada longa de viagem, e eu fui ouvindo, né, pelo Spotify, fui ouvindo a mensagem, né? E quando o irmão falou dessa questão aqui do Egito, eu nunca tinha analisado dessa forma, né? Eu falei, poxa, na minha visão, totalmente lícito. Ele foi buscar alimento, sofrimento para sua família no Egito, porque a fome tinha chegado em toda a região. Mas da forma que o irmão tocou aqui, eu falei, poxa vida, de fato foi um teste o que Abraão teve, porque o Egito, nós sabemos que representa o Egito. O Egito, irmãos, representa o mundo. E Abraão, ele foi para o mundo atrás de sustento. Ele poderia simplesmente ter falado, não, o Senhor me trouxe, o Senhor tirou de Ur dos Caldeus, onde eu tinha tudo, e me trouxe para uma terra. Ele falou que me prometeu várias coisas. Ele não vai me deixar passar fome, não é verdade? Mas quando veio toda aquela fome,
a parte humana de Abraão, a parte lógica, né, que muitas vezes nos pega, fez com que Abraão descesse para o Egito. Aí Abraão desceu para o Egito e foi atrás do sustento, atrás da provisão, né? E o próprio Senhor Jesus deixou um exemplo para nós. A maior prova, eu acredito que seja uma das maiores provas que o Senhor Jesus passou, foi antes, quando ele ficou 40 dias no deserto, em jejum, e Satanás veio provar ele. Então, você imagina, irmãos, o Senhor estava, com certeza ele era humano, ele era homem, ele veio com homem na terra, e ele estava com fome. Então imagina, Satanás ofereceu tudo ali para ele, ofereceu e ainda usou os artifícios lícitos, falou, não, seus anjos podem vir aqui, podem te servir aqui, podem te salvar, pula desse meio. Então, Satanás foi muito sutil. E usou esse lado humano porque é um lado muito forte para nós. Isso é um grande alerta para nós, irmãos. E se a gente olhar a história de Abraão, a gente vê que ele pagou um alto preço para ir para o Egito. Então, quando a gente escolhe o mundo, irmãos, de fato a gente paga um alto preço por isso. Ele pagou, porque ele teve que mentir. O medo dele era que Sarai, por ser muito bela, sua esposa, ele teve medo de Faraó e os egípcios quererem possuí-la como mulher e matarem ele por conta disso. Aí ele foi lá e conversou com Sarai e falou, Sarai, olha, fala que você é minha irmã, que não vai acontecer nenhum mal comigo. O Faraó vai poupar a minha vida. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, olha o preço alto que Abraão pagou. E esse preço, irmãos, tão alto, o irmão até citou que eu falei, poxa vida, é verdade. Ele poderia ter perdido o próprio casamento e a própria família. Pela uma mentira que ele teve, olha o preço alto que ele poderia ter pago, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor teve misericórdia de Abraão. E era um teste que ele precisaria passar. E nessa vida, irmãos, pode ter certeza que a gente passa por vários testes. E muitas vezes nós acabamos indo para o Egito buscar algumas coisas. Não o sustento, às vezes não sustento de alimento, mas às vezes a gente vai para o mundo nos aventurar, a gente acaba entrando no mundo por conta de ter uma casa melhor, um carro melhor. E o Egito vai tomando conta do nosso coração e vai nos envolvendo de uma tal forma que o propósito e as coisas do Senhor começam a ficar em segundo plano na nossa vida, não é verdade? Porque a gente está tão envolvido ali, aí a gente acaba pagando um alto preço, irmãos. Se a gente olhar hoje, a nossa situação hoje, ainda mais perto da volta do Senhor, se você olhar para o seu lado, o banco vazio, irmãos, já é um sinal de que muitos ficaram no Egito. Infelizmente, irmãos. É muito triste isso, mas muitos ficaram para o Egito, né? Muitos acabaram se envolvendo com as coisas do Egito e não conseguiram se libertar do Egito e voltar, né? Então, mas graças ao Senhor, o Senhor, ele nos prova, mas ele, depois da prova, vem o quê? Vem sempre, né, a recompensa. Mesmo Abraão falhando nesse primeiro teste que ele teve, o Senhor foi misericordioso com ele. E o Senhor o quê? O que aconteceu com ele aqui no versículo... depois ele acabou saindo, para resumindo a história por conta do tempo, Faraó foi castigado pelo Senhor, porque o Senhor desagradou totalmente da atitude de Abraão, e os escravos e os bois e tudo que Abraão tinha, que ele tinha ganho ali do Faraó, o Faraó falou, pega a sua mulher e vai embora daqui, eu não quero maldição para o meu reino não. E poupou a vida dele, da esposa, do seu sobrinho Ló, e de tudo que ele tinha, e ele foi embora. E ele saiu aqui no versículo 13, no 1, diz aqui, saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Ele continuou sua jornada. Ele, sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. E era muito rico, possuía gado, prata e ouro. E além de tudo, o Senhor foi tão bom com Abraão, que ele fez multiplicar tudo que ele tinha. Depois desse teste que ele teve, o Senhor ainda deu uma bênção grande para ele. Só que por trás dessa bênção, irmãos, veio a segunda prova de Abraão, que é a prova dos bens materiais. Abraão, por ser muito rico, ele tinha muitos bens. E todos esses bens poderiam o quê? Poderiam ter roubado o coração de Abraão, que é o que acontece muito no mundo. As pessoas, às vezes, eu ouvi uma história
que falavam antigamente, quando eu me reunia, né, no começo, assim que eu comecei a me reunir, falavam, às vezes o Senhor não te dá um carro, porque às vezes com o carro você vai buscar outras coisas que você não fazia e vai deixar de ir para a igreja. Por isso que você ainda está a pé, por exemplo, está pegando ônibus, ainda vem de carona. Porque com o carro, às vezes você vai falar, poxa, agora tem um carro, agora eu quero passear, agora eu quero viajar. Agora, né, quando der eu vou na reunião, né? Ó Senhor Jesus. As coisas simples, né? Porque as coisas do Senhor são simples, né? Mas Abraão venceu nesse ponto. As coisas, os bens que ele tinha, tudo que ele tinha, não encantavam os olhos de Abraão. Não roubou o coração de Abraão, tanto que ele continuou perseverando. Aqui no versículo 4, mostra que durante essa jornada ele armou a tenda aqui em Betel, né? Até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor novamente. Então a gente via que a dependência de Abraão, eu acredito que Abraão tem entendido que a primeira parte dele foi um teste que ele tinha passado e ele tinha falhado. E nesse segundo teste, graças ao Senhor, Abraão conseguiu aperfeiçoar. Então a gente vê que a fé de Abraão já começou a ser desenvolvida. Então as coisas, os bens materiais, não roubaram o coração deles. E isso também é um grande alerta para nós, né, irmãos? As coisas desse mundo não podem roubar o nosso coração. Bens, dinheiro, fama, irmãos. De fato, o mundo oferece muito isso, né? E tem muito valor, na verdade, no mundo. Quem tem posses, quem tem fama, automaticamente vem o poder, e vem o orgulho, e vem outras coisas, né? Aí tudo isso, irmãos, é totalmente contrário ao que o Senhor quer, né? O Senhor, ele veio de uma maneira tão simples, né? Ele tinha todas as condições e os critérios para vir com toda a glória e pompa quando ele veio à Terra, não é verdade? Ele poderia vir como rei, até porque ele era o próprio Deus. Mas não, ele veio humilde, filho de carpinteiro, perseguido desde o seu nascimento até a sua morte de cruz. Tinha uma aparência, não era bonito, tinha uma aparência como uma raiz, né, de terra seca, imagina, né? Esse foi o nosso Senhor Jesus. Uma vida, andava no meio dos pobres, né, de quem de fato precisava, de quem precisava de cuidado, né? Ele não estava no meio dos fariseus, dos ricos, né, dos de posses, dos de poder, né? E esse também, de fato, tem que ser nosso coração, né, irmãos? Ó Senhor Jesus, que o Senhor, de fato, possa guardar o nosso coração, né, irmãos? Para a gente ter um coração de humildade, né? Um coração igual que o Senhor teve, né? Ó Senhor Jesus. E isso aqui mostra, irmãos, que Deus, ele testa todos aqueles a quem ele vai escolher. Então pode ter certeza, irmãos, que cada prova que nós passamos nessa terra é porque o Senhor está fazendo um teste para nós. E esse teste, irmãos, é porque o Senhor quer nos aprovar. Ele quer nos tornar vencedores. Ele quer nos tornar como Ele é. E esses testes vão fazer com que seja aperfeiçoada a nossa fé até que a gente chegue o quê? Na plenitude. Até que a gente seja tomado de toda a plenitude de Deus. E tudo que ainda é desse mundo, toda a vaidade, tudo ainda que nos prende nessas coisas desse mundo, sejam totalmente, que a gente seja liberto disso e possa ser preenchido totalmente dele. Aí sim, o que vai acontecer? A gente vai poder reinar com ele, porque a gente vai estar pronto, irmãos, a gente vai estar preparado para ser esse grupo forte, esse grupo de 144 mil, esse grupo de vencedores. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos tornar vencedores, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Bom, Senhor Jesus. Amém. Bom, esse é um grande princípio para nós, né, irmãos? Ó Senhor Jesus, Deus, ele quer nos aprovar diariamente, né? Esse segundo teste, Abraão passou. Aí continuando aqui, versículo 8. Versículo 7. Só que chegou um momento, irmãos, que Abraão teve na realidade não foi bem um teste, mas ele teve um aviso do Senhor. O Senhor, quando o Senhor chamou ele aqui em Gênesis 12, 1, ele disse para que ele saísse da sua casa e da sua parentela. Mas Abraão, ele foi um pouco desobediente nesse início. Ele levou Ló com ele, que era sua parentela. Né?
Era só para ele levar sua esposa. Eu acho que ele nem tinha filhos na época, né? Era ele e a esposa. Ele acabou levando Ló junto com ele. Só que nesse momento aqui no versículo 7, por Abraão ser tão abençoado e ter tantos gados, tantas coisas, Ló automaticamente que estava junto, andando junto com Abraão, ele também foi abençoado de tabela. Pelas bênçãos do tio, ele também foi abençoado. Só que chegou um momento que eles não conseguiram ficar mais entre si, porque eles tinham muitos bens e não começou a dar conflito entre os servos de Abraão com os servos de Ló. Aí, nesse momento, eles resolveram se separar. Só que Ló, irmãos, ele não tinha o coração de Abraão, né? Esse coração de crer na palavra do Senhor, de perseverar, de ser totalmente dependente da palavra do Senhor. O que ele fez, Ló, nesse momento, ele, na hora de separar o tio, por ser mais velho, né, deixou a opção de escolha para ele, para escolher o lugar onde ele queria habitar, e ele escolheu o melhor lugar, o lugar mais tranquilo, onde tinha campinas verdes, onde ele podia cultivar os seus frutos, poderia ter as pastagens para os seus animais, e deixou o seu tio lá no meio dos morros lá. Olha o coração de Ló. Em vez dele preservar tudo e reconhecer que toda a bênção que ele tinha ganhado era por conta do Deus do tio dele, não. Ele teve esse coração. E todo mundo sabe o destino de Ló. Ele teve um destino trágico. Por esse coração, ele acabou habitando perto de Sodoma e Gomorra e, infelizmente, ele teve um fim muito triste. Aqui nós temos um outro exemplo, irmãos, de perseverança, que o irmão citou, foi Noé. Noé foi um grande exemplo para nós. Imagine, Noé vivia num lugar, ali também ninguém mais adorava a Deus, e naquele momento Deus revelou somente para ele que ia salvar ele e a família dele, e que ia mandar um dilúvio, só que tinha um detalhe, ele tinha construído uma arca. Você imagina, irmãos? Noé não devia nem ser carpinteiro, irmãos. Como que ele ia construir essa arca com ferramentas e ainda demoraria 100 anos para ele construir essa arca? Ó Senhor Jesus! Como seria a nossa atitude, irmãos? Só que Noé, irmãos, ele não questionou nada da palavra do Senhor. Não tem nenhum registro na Bíblia que fala que Noé questionou. Falou, não, Senhor, mas onde eu estou construindo essa arca não tem água. Não chove, Senhor. Eu não tenho ferramenta. Mas como que eu vou construir isso sozinho? Não, ele simplesmente, irmãos, ele foi obediente à voz do Senhor. Isso é um grande alerta para nós também. Quando a palavra do Senhor vem até nós, irmãos, a gente tem esse coração de obediência, de crer na palavra. Falar, Senhor, eu creio em Ti, eu só vou obedecer. O fato da gente crer, irmãos, que o Senhor pode fazer, que a capacidade não vem de nós, mas sim pela fé que opera dentro de nós, que o próprio Espírito fará a obra, irmãos, aí vai vir a bênção, irmãos. Esse é o grande segredo. A gente crê sem a gente poder ver, né? Ó Senhor Jesus, só que para que isso aconteça, irmãos, a única maneira da gente ter essa fé que teve Abraão, essa fé que teve Noé, é pelo Espírito, irmãos. Na nossa capacidade humana, de fato, irmãos, a gente não vai conseguir. Mas pelo Espírito pode ter certeza, irmãos, que a gente vai conseguir vencer essa batalha, né? Ó Senhor Jesus. Bom, pela soberania de Deus, após essa separação de Ló, aí o que Deus fez? Deus abriu o coração para Abraão. Ó Senhor Jesus, olha isso, irmãos. Então isso quer dizer, irmãos, aqui, quando a gente lê isso, quer dizer que antes o Senhor ainda não podia abrir o coração, porque ainda tinha algo que impedia. A desobediência de Abraão lá atrás, ao levar Ló, fez com que o Senhor não tinha ainda um empecilho, ainda que para o Senhor abrir o coração. Só que a partir do momento que eles se desvenciaram, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, no versículo 14, e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei. A ti e a tua descendência para sempre. Olha que promessa, irmãos. Farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Alguém consegue contar o pó da terra? Tem como, irmãos? Não tem como, né? Graças ao Senhor, irmãos, essa descendência chegou
até nós, irmãos. Essa descendência foi formada por nós. Por quê? Porque nós somos os filhos da fé, irmãos. Nós também cremos. Um dia, o que aconteceu? O evangelho chegou até nós. Alguém veio e pregou o evangelho para nós. E a gente creu. A gente creu que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu na cruz, e que Ele tem um plano, e que Ele nos incluiu nesse plano, e que Ele quer nos tornar vencedores. E que nós fazemos parte disso. Ele, além deles nos incluir, Ele ainda nos colocou como participantes. Ele ainda nos deu ainda uma comissão, que é trazer o reino e o governo de Deus aqui para essa terra. Deus, como o irmão Bento compartilhou ontem, Ele já governa os céus, mas Ele precisa governar a terra. A gente compartilhou ontem isso no grupo. Para que Ele governe a terra, irmãos, Ele precisa também governar o nosso coração. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor, de fato, irmãos, Ele possa governar essa noite o nosso coração. Que desde o começo da semana, irmãos, o Senhor possa governar a nossa vida. E que a gente possa ter um coração, de fato, é o que fala na imersão de hoje. Essa pátria, irmãos, não é nossa. A gente é peregrino aqui nessa terra. Esse deve ser o nosso coração, um coração de peregrino. Alguém aqui que está de passagem. O que o Senhor tem reservado para nós, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, irmãos. Ó Senhor Jesus, o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Nós amamos o Senhor Jesus, não amamos, irmãos? E amamos sua vinda, a gente precisa amar sua vinda, amar e apressar sua vinda. Para que a gente seja esses que amam e apressam sua vida, a gente precisa tomar esse passo de fé, igual Abraão tomou, igual Noé tomou. Então depende de nós, irmãos. Então a escolha está na sua mão, está na minha mão. Então a gente pode escolher, a gente tem a bênção e a gente tem a maldição. Então todos os dias a gente pode fazer essa escolha. Que de fato, irmãos, a gente possa fazer a escolha certa, escolher o reino de Deus, a sua justiça, que todas as coisas vão ser acrescentadas. Eu lembro muito desse versículo quando eu estou passando por uma dificuldade. Que eu falo, poxa vida, realmente, Senhor, eu oro em si e falo, Senhor, eu quero crer que de fato, se eu colocar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar na minha vida, todas as coisas o Senhor vai me dar. Tudo o que o meu coração deseja, tudo o que for da sua vontade, do seu plano, o Senhor vai me dar. E eu creio que o Senhor tem essas bênçãos reservadas para nós. A mesma promessa que foi dada a Abraão, irmãos, essa promessa se estendeu a nós. E ainda foi de graça, irmãos. A gente não teve que pagar nada por isso. Todo o preço que a gente tinha que pagar, o Senhor pagou na cruz. Graças ao Senhor por isso, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém.